Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ingrid e nós vamos para mais uma resolução de exercícios sobre o assunto a crise de 29. Primeira questão. Aponte a principal causa para a crise de 29 que ocorreu nos Estados Unidos. Gente, a principal causa será a superprodução, ou seja, vai chegar um momento em que os Estados Unidos vão produzir muito mais do que vender. Isso vai acontecer por quais motivos? Primeiro, devido à recuperação da economia europeia. Segundo motivo, devido à concentração de renda da sociedade americana. A maioria da população vivia num estado de pobreza e não tinha condições, não tinha poder aquisitivo para consumir os produtos. O dinheiro, a riqueza ficava centralizado, concentrado nas mãos da elite. E por fim, nós vamos ter a especulação da bolsa, que é quando as ações começam a perder valor, as pessoas vão tentar vender, e na medida em que elas vão tentando vender, os preços vão caindo cada vez mais, prejudicando assim a economia americana. Então, esses três fatores aqui é que contribuíram para a superprodução, que foi o principal motivo, a principal causa para a crise de 29, ok? Segunda questão. O que aconteceu em outubro de 1929 em Nova York? No dia 24 de outubro, houve a quebra da Bolsa de Nova York. Quebra da Bolsa de Nova York. As empresas não estavam conseguindo vender e foram perdendo suas ações, e foi um dia em que a maioria das pessoas colocaram as suas ações para vender e não conseguiram, né? Então foi o dia em que o preço das ações caíram assim para quase zero, e com isso muitas empresas acabaram indo à falência. Foi o que oficializou a crise de 29. Terceira questão. Que consequências o crack da Bolsa de Nova York trouxe para a sociedade americana? Gente, foram várias as consequências. A primeira delas foram bancos e empresas falidas, né? E aí, na medida em que elas foram falindo, foram aumentando o número de quê? De desempregados, que foram outras consequências, cerca de 1/4 da população. Isso levou a muitos viverem numa situação de miséria, com muitos mendigos na rua. E como os Estados Unidos era a principal potência mundial e tinha relações comerciais com praticamente todo mundo, nós vamos ter uma crise econômica mundial. Essa crise se inicia nos Estados Unidos, mas por ele ser a maior potência, ele acaba se expandindo para boa parte do mundo, inclusive no Brasil, né? Então, essas aqui são algumas das principais consequências dessa crise americana, ok? Explique de que maneira os Estados Unidos conseguiu recuperar sua economia. Gente, eles conseguem através de um plano econômico chamado de New Deal. Esse plano foi criado pelo presidente Franklin Delano Roosevelt, certo? E aí esse plano tem o Estado intervindo na economia diretamente, e ele tinha as seguintes propostas. Primeiro, ter o controle. Nossa, ficou meio feio aqui, deixa eu apagar. Pronto. Então, ter o controle da produção industrial e também dos investimentos
Além disso, houve o incentivo à agricultura, comprando os estoques das produções, emprestando dinheiro aos agricultores para que eles pudessem recuperar suas produções. Vamos ter também a criação de algumas leis trabalhistas, certo? Como, por exemplo, diminuição da carga horária de trabalho, criação do seguro-desemprego, criação de um salário mínimo fixo, tudo isso para ajudar a situação dos trabalhadores. E, por fim, a construção de obras públicas, que vai ser super importante, porque na medida em que ele foi criando estradas, pontes, usinas, escolas, hospitais, isso gerava emprego, gerava mão de obra e também ajudava as indústrias que iam fornecer material para todas essas construções. Então, todas essas reformas aqui faziam parte desse plano econômico chamado New Deal, que foi a partir dele em que os Estados Unidos conseguiu recuperar sua economia aos poucos, tá? Quinta questão. Com a crise de 29, o Brasil sofreu diretamente os seus efeitos. Quais foram as consequências econômicas na agricultura e indústria brasileira? Gente, o Brasil ele era o principal exportador de café. E o principal país que comprava esse café era os Estados Unidos. Então, quando ele entra em crise, ele para de comprar o café brasileiro, o que vai deixar o Brasil numa grande crise econômica. Afinal, o café era a base da economia brasileira e aí essa crise levou vários cafeicultores à falência e sendo assim os principais efeitos da crise de 29 aqui no Brasil. Sexta questão. A crise de 29 nos Estados Unidos foi um abalo gigantesco em todo o sistema capitalista. Dentre os motivos principais destacam-se. Ele quer saber, gente, quais foram os motivos para a crise de 29 nos Estados Unidos. Então, a gente tem no item A, o protecionismo em excesso, a falta de crédito bancário e a alta produção. Esse item A, gente, é falso. Não houve esse protecionismo em excesso, nem a falta de crédito bancário. A alta produção, sim, mas o protecionismo, a falta de crédito, não, e, portanto, o item A é falso. B. A falta de mercado, ok. A crise na pecuária e o crack da Bolsa de Nova York. Essa crise de pecuária é incorreto, portanto, o item B também é falso. C. A superprodução, ok. A saturação do mercado, também ok. E a expansão desmedida do crédito bancário, ok também. Então, aqui o item correto é o item C, que contém todos os fatores que contribuíram para a crise de 29 nos Estados Unidos. O item D, a adoção de programas sociais financiados pelo Estado para diminuir o desemprego, nada a ver, né? Na verdade, esses programas sociais vão vir depois para tirar os Estados Unidos da crise. E o item E, a excessiva oferta de terras e o protecionismo exacerbado, falso também. Então, sexta questão, item correto. Questão 7. Roosevelt implementou um plano de recuperação da economia chamado New Deal, elaborado pelo economista John Keynes, que consistia em A. Uma presença maior do Estado intervindo na economia para evitar uma nova crise. Falso. Vai haver sim uma maior intervenção do Estado na economia, mas não para evitar uma nova crise, sim para tirar os Estados Unidos da crise em que ele já estava, tá? B. Socializar progressivamente a economia norte-americana através de mecanismos nitidamente estatizantes. Falso, né? Muito pelo contrário, o Estado vai investir dinheiro em empresas privadas e não estatizar as empresas. C. Emprego de mão de obra subsidiada pelo governo tanto na indústria como na agricultura. Perfeito, né? Essas vai ser uma das principais características do New Deal, que é o investimento na mão de obra,
investimento na indústria e na agricultura. E o item D, abrir a economia para capital estrangeiro. Falso. Oitava questão. O motivo de os efeitos da crise de 29 não terem sido sentidos na União Soviética deve-se a... Ele quer saber por que a União Soviética não sofreu os mesmos impactos que os outros países. A. O país era economicamente aberto, mas não investia capital nos Estados Unidos. O item A está falso, porque muito pelo contrário, a União Soviética tinha uma economia extremamente fechada ali entre os países socialistas. B. O país se encontrava em um modelo econômico restrito aos países integrantes do bloco socialista. Verdadeiro. O item correto é o item B. Ele vai exercer ali relações comerciais apenas entre as repúblicas socialistas e os países que adotaram o socialismo. C. A falta de regulação na economia dos Estados Unidos mantinha o país afastado. Falso. E D. Endividamento com o país retraindo a economia. Também é falso, muito pelo contrário. A União Soviética estava crescendo economicamente devido aos planos quinquenais implantados pelo Stalin. 9. Na política externa, o governo Roosevelt optou pelo isolacionismo, evitando a ação dos Estados Unidos em questões internacionais, mas procurou a. Aumentar o comércio nacional. Falso. No New Deal, nós vimos que ele vai ter um controle da produção industrial. Né? B. Reduzir investimentos nacionais. Também está falso. O Estado vai sim investir no comércio, nas indústrias, na agricultura. C. Estimular o comércio internacional e proteger os interesses nacionais. Perfeito. O item correto da questão 9 é o item C. Ele tanto vai estimular o comércio internacional, como também vai proteger os produtos americanos. E D, bloquear investimentos internacionais. Falso também, ok? 10ª questão. No fim da década de 20, anos de prosperidade, uma grave crise econômica conhecida como a Grande Depressão começou nos Estados Unidos e atingiu todos os países capitalistas. John Galbraith, economista norte-americano, afirma que à medida que o tempo passava, tornava-se evidente que aquela prosperidade não duraria. Dentro dela estavam contidas as sementes de sua própria destruição. A aparente prosperidade pode ser percebida nas seguintes características. Ele quer saber aqui características do período de prosperidade que os Estados Unidos viveu na década de 20. Item A. O aumento da produção automobilística, ok. A expansão do mercado de trabalho, ok. E a falta de investimentos em tecnologia, errado. Essa falta de investimentos em tecnologia é que torna o item A falso, né? Porque muito pelo contrário, houve sim um grande investimento no setor tecnológico. B. A destruição dos grandes estoques de mercadoria, o aumento nos preços agrícolas e o aumento dos salários. Falso também, completamente falso, item B. C. A cultura de massa com a venda de milhões de discos, ok. As dívidas de guerra dos Estados Unidos e o aumento do número de empregos. Essas dívidas de guerra aqui está errado, né? Porque os Estados Unidos, pós Primeira Guerra, saiu como a principal potência. Então, ele não saiu com dívidas, muito pelo contrário, as pessoas que deviam para ele, no caso os países, né? D. A crise de superprodução, a especulação desenfreada nas bolsas de valores e a queda na renda dos trabalhadores. Item totalmente falso. Isso aqui são características da crise que os Estados Unidos vão viver em 1929 e não do seu período de prosperidade. E o item é o aumento do mercado externo, o mito do American Way of Life e a intervenção do Estado na economia. Item é correto. E assim nós finalizamos a correção dos nossos exercícios. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.